Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Qual é a primeira coisa que você pensa nas necessidades da vida? Primeira coisa que você pensa em recorrer. Nós, como cristãos, deveríamos ter um start muito rápido em pensar naquele que realmente é o nosso socorro, o nosso refúgio verdadeiro. O procurar o Senhor em primeiro lugar. Essa deveria ser a coisa mais natural para aqueles que conhecem o Senhor. Nós estamos agora no Salmo 77. E os dois primeiros versículos, Asaf diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Observe que nos muitos salmos que nós estamos vendo, vários deles, há uma angústia, uma tribulação, um problema. E nisso nós já temos aprendido que tribulações, problemas e angústias marcam a vida da igreja. Tanto que nós vamos encontrar nos Salmos em grande medida. A história do povo de Deus é uma história de dificuldades. Você poderia até perguntar, mas por que é uma história de dificuldades? Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. O pecado entrou no mundo e viver no mundo é difícil. As dificuldades fazem parte da vida humana por causa do pecado. E uma vez que alguém venha a viver uma nova vida com o Senhor, essas dificuldades começam a ganhar uma outra característica, porque tendo em vista que Satanás ainda está neste mundo criando os problemas, uma vez que o mundo jaz no maligno, ou seja, está realmente entregue ao maligno, e o pecado, ele é contrário à vontade de Deus, então as angústias já ganham uma dimensão um pouco diferente, como uma guerra mesmo, porque há então alguém que antipatiza de Deus, que realmente não fica satisfeito quando um ser humano ele tem uma nova vida com o Senhor. E diante dessas lutas da vida, quer as lutas mais triviais, como uma questão de uma saúde, questões trabalhistas, financeiras e assim por diante, ou mesmo pensando aqui em lutas que são travadas dentro deste cenário que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6. Então, pensando nas duas possibilidades, nós encontramos no Salmo uma presteza muito grande dos salmistas em buscar a Deus. É como se houvesse um start rápido. Eles pensam no Senhor. Aconteceu alguma coisa, é o Senhor. Eles recorrem, eles se entregam, eles clamam. Porque Deus é o refúgio certo, é a fortaleza certa. Quando vemos orações assim, em que eles contam como estão angustiados, a primeira coisa que nos vem à mente não é a angústia deles, mas é a convicção tão grande de que Deus pode solucionar o problema. Por lançarem diante do Senhor sempre suas necessidades, os salmistas estão dizendo, apesar de tudo, apesar de lutas, angústias, tribulações, problemas, quer seja recorrente, quer não, nós confiamos no Senhor. Nós cremos que Deus ouve nossas orações. Nós cremos que Deus socorre os necessitados. Nós cremos que Deus é o alívio, é o alento, inclusive para aquele momento angustiante, aquele que pode trazer paz ao coração. Aquela paz que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz que nós não devemos estar ansiosos, porque Deus pode trazer alento ao nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe que a relação íntima entre confiar em Deus e descansar em Deus. Assim, os salmistas lançavam suas necessidades e angústias diante do Senhor. Eles clamavam, eles choravam, eles lançavam sobre o Senhor tudo, porque Deus realmente era um refúgio verdadeiro. A paz do Senhor guardaria o coração deles quando lançassem confiantemente tudo sobre o Senhor. Por isso, sempre que houver alguma coisa, primeiro que deve vir à sua cabeça é: vou lançar diante de Deus. É claro que isso não impede que nós sejamos dirigidos a soluções que chamamos de ordinárias, comuns. Um médico, alguém que nos ajuda no trabalho, alguém que nos ajuda com as finanças, alguém que nos ajuda com problemas cotidianos. Sim, porque Deus manda soluções as mais variadas. Mas Ele é aquele a quem procuramos. Ele é aquele a quem lançamos nossas vidas, em quem entregamos o coração, para que a partir então dele nós sejamos dirigidos à solução que melhor agradar o Senhor. Porque Deus pode nos dar a solução de uma forma bastante diferente. Ele pode nos dirigir ao médico, ele pode curar o enfermo. Ele pode nos dar uma direção que parece tão simples e ao mesmo tempo pode mandar com certeza sobre nós a sua graça. Pode nos deitar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, de formas inusitadas, porque Ele é o Senhor. O fato, a questão importante, não é se Deus vai agir de forma extraordinária ou ordinária. Como Deus vai nos ajudar, vai solucionar problemas, vai dirigir a questão que colocamos diante dele. Grande questão aqui é que Ele será a causa. Que Ele é, sim, o primeiro a ser procurado. E por causa disso, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda o coração. É descansar nele. É saber que lançar as aflições sobre ele é receber dele o consolo, conforto. É lembrar, como ele fará depois, e não veremos hoje, lembrar do Senhor como aquele que é um refúgio verdadeiro, socorro presente, e que então posso descansar. Na tempestade, Ele me abriga. Na fúria do mar, Ele me dá segurança. Essa certeza de que o Senhor está ouvindo mesmo, de que o Senhor está atento mesmo, de que o Senhor se interessa pela minha pequena vida, porque Ele quis dar a sua imagem a mim, Ele quis me amar assim. Essa convicção é fundamental para aqueles que se achegam a Ele. Portanto, seja qual for a situação da vida, a primeira coisa que você tem que fazer é aquela luzinha acende, dizendo: busque ao Senhor. Lance sobre Deus a sua vida. Lance, não importa o que seja. É pequeno, é simples, é grande, difícil ou até impossível aos nossos olhos. Lance sobre o Senhor. Faça sempre como o salmista. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Ele jamais iria impor a Deus algo, mas os salmistas com certeza pediam com muita convicção. Não havia dúvidas de que o Senhor estava pronto para ouvir e até para atender, pela humildade, confiança daqueles que estavam se achegando a Deus. Porque Deus é glorificado na confiança, na segurança daqueles que o buscam, sabendo que suas promessas são fiéis e verdadeiras. E então Deus é glorificado para manifestar o seu poder, sua graça, sua bondade, sua misericórdia nesses que o buscam. Então, para você não ficar ansioso, preocupado, angustiado, aflito,
sem necessidade, lance diante do Senhor. Em vez de ter todas essas males em seu coração, tornando sua vida eufórica, angustiada, lance sobre ele. Porque ele disse que confiar nele é desfrutar da paz que excede todo entendimento. De uma paz em situações que pareciam ser impossíveis de se desfrutar a paz. Então, lance sobre ele, do amanhecer ao anoitecer. Ele é o refúgio verdadeiro daqueles que o buscam. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque do amanhecer ao adormecer, o Senhor é o nosso refúgio. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e tribulação, porque a vida é marcada por lutas. Pedimos que o Senhor nos ajude, porque, ó Deus, somos pequenos e reconhecemos as nossas debilidades. Portanto, Senhor, lançamos sobre Ti tudo, as coisas mais simples, as mais complexas, as mais fáceis e até as impossíveis, na certeza de que o Senhor é poderoso e é também bondoso para socorrer todo aquele que Te busca, na certeza de que o Senhor é glorificado em manifestar Teu poder, graça e bondade em nossas vidas. Receba a nossa gratidão, sim, gratidão por poder descansar o coração em Ti. E que o Teu povo, ó Deus, possa assim viver o seu dia. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.